Hoje no Tarek Notícias, Governo de São Paulo e Prefeitura de São Sebastião foram avisados de risco de desastre 2 dias antes. Orçamento do governo em 2023 para prevenir desastres é de R$1 bilhão. Ministros do governo federal visitam áreas afetadas pela estiagem no Rio Grande do Sul. Exército de Israel deixa 10 mortos em operação na Cisjordânia. Ucrânia e aliados buscam apoio mais amplo possível na Organização das Nações Unidas. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, disse que o governo do estado de São Paulo e a Prefeitura de São Sebastião foram avisados com 2 dias de antecedência sobre o risco de desastre na cidade em razão de fortes temporais. O alerta citava a Vila do Sarri, onde depois mais de 30 pessoas morreram. Moradores relatam, porém, que não foram alertados pela Defesa Civil e que não houve nenhum pedido para que deixassem suas casas, mesmo diante do perigo de deslizamento. O CEMADEM, que é um órgão federal, opera sem interrupção, monitorando em todo o território nacional as áreas de risco dos municípios classificados como vulneráveis a desastres naturais. O seu papel é acompanhar os índices meteorológicos e geológicos de movimentação de terra para, com base nisso, emitir alertas para que os órgãos de prevenção atuem nas áreas. O balanço da Defesa Civil aponta mais de 48 mortes, sendo 47 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Mais de 50 pessoas continuam desaparecidas durante as tempestades. Em nota, a Defesa Civil Estadual disse que o risco foi divulgado na imprensa e redes sociais e por mensagens de SMS no celular das pessoas cadastradas em seu sistema em todo o litoral norte. As mensagens, porém, não dão dimensão do risco. Por sua vez, a Defesa Civil da cidade de São Sebastião não fez publicações alertando sobre o risco Nos canais da Prefeitura não foram publicados os avisos vindos do Estado ou do CEMADEM. O risco emitido pelo CEMADEM no fim de semana era classificado como muito alto, o que significa a iminência de um desastre. A região do litoral norte, assim como todo o estado de São Paulo, não tem sirenes nas áreas de risco que podem avisar as pessoas para evacuar a área. Com isso, a população de São Sebastião e especificamente da Vila do Sarri dependiam do aviso da Defesa Civil Municipal e Estadual. Os moradores relatam que não receberam qualquer alerta para deixar suas casas ou que avisassem de um risco de desastre. Alguns confirmaram ter recebido um aviso, mas de uma chuva menor do que a que ocorreu. No site e redes sociais da Prefeitura, que é responsável pela Defesa Civil Municipal, não foi feita qualquer publicação com o aviso de risco. A última mensagem sobre chuva havia sido no dia 15 deste mês, antes do alerta de risco do CEMADEM, apenas com uma foto e contatos da Defesa Civil. A tragédia aconteceu no último feriado agora de Carnaval, recentemente, que é um dos períodos mais movimentados para o turismo, gente. De acordo com balanços divulgados pela Prefeitura de São Sebastião, eram esperadas mais de 500 mil pessoas para os 4 dias de Carnaval. O único aviso sobre a chuva foi feito nos canais da Defesa Civil Estadual, pela rede social e site da Defesa Civil na última quinta-feira. No dia da tragédia, na madrugada do último domingo, a ferramenta de SMS que alerta pessoas cadastradas sobre os riscos nas suas regiões, com base no CEP, enviou 14 mensagens avisando sobre as chuvas, mas sem menção ao perigo de desabamento. Após a tragédia, tanto o governo federal quanto o estadual e o municipal têm sido cobrados sobre a forma como as pessoas foram avisadas, já que houve uma série de alertas e os órgãos de proteção sabiam do risco. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que é preciso ter ferramentas eficazes de alerta. Já o ministro da Integração, Valdez Góes, também admitiu que a forma de alerta não é eficaz e informou que o governo federal vai atuar para uma mudança nas ações.
A previsão orçamentária do governo federal em 2023 para ações de prevenção e resposta a desastres naturais em todo o país é de mais de R$1 bilhão. Nos últimos 4 anos foram reservados R$7 bilhões, sendo R$6 bilhões efetivamente utilizados. O dinheiro é todo destinado para obras de drenagem, estudo de áreas de risco, contenção de encostas e outras ações necessárias à prevenção de desastres naturais e deve ser usado para recuperar as cidades paulistas que foram atingidas por temporais no último fim de semana. O montante, entretanto, está entre os menores dos últimos anos. Dados do levantamento feito pela Associação Contas Abertas e divulgado nesta semana mostram que nos anos de 2013 e de 2014, o aporte para essas ações foi de mais de R$4 bilhões e de quase R$5 bilhões, respectivamente, em valores da época. As cifras chegam a mais de R$10 bilhões e R$11 bilhões quando corrigidas pela inflação. Nos 4 anos seguintes, esse montante caiu para médias de R$1 bilhão por ano e atingiu a menor cotação em 2021, quando o governo destinou R$750 milhões para o setor. A verba está concentrada no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, mas conta com a participação dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, das Cidades e da Saúde. Os dados também mostram que nem sempre a previsão orçamentária é empregada pelo governo. Nos últimos 14 anos, dos R$64 bilhões autorizados para esse tipo de ação, foram efetivamente pagos mais de R$40 bilhões. As dotações perdidas chegam a mais de R$23 bilhões. No caso do litoral de São Paulo, só Guarujá e Ubatuba receberam recursos dos programas federais de prevenção e recuperação de desastres em 2022. E dos 6 municípios que declararam estado de emergência na região, 3, Bertioga, Ilhabela e São Sebastião, não receberam nenhum investimento nos últimos 3 anos. Os custos totais com o desastre ainda não foram divulgados, mas o governo federal anunciou medidas como a liberação do saque do FGTS para as pessoas que foram afetadas, além da destinação de R$2 milhões da Autoridade Portuária de Santos para a doação de mantimentos para a população da região. Uma comitiva de ministros vai estar em Hulha Negra, no sul do estado, nesta quinta-feira, para anunciar medidas do governo federal para o enfrentamento da estiagem no Rio Grande do Sul. A região é uma das mais castigadas pela falta de chuvas que afeta o estado gaúcho pela 3ª safra consecutiva. De acordo com a assessoria de comunicação do governo, a comitiva vai ser composta pelos ministros do Desenvolvimento Agrário Paulo Teixeira, da Agricultura Carlos Favar, do Desenvolvimento e da Assistência Social Wellington Dias, da Integração Valdez Góes, da Secretaria de Comunicação Paulo Pimenta e o futuro presidente da Conab, Edgar Preto. O governo do Rio Grande do Sul estabeleceu em janeiro estado de atenção por 90 dias em razão da estiagem que afeta diversos municípios desde dezembro de 2022. Segundo a atualização mais recente da Defesa Civil, 317 municípios decretaram emergência devido à falta de chuva. Destes, 191 já tiveram a situação homologada pela União. Segundo o governo, a medida visa garantir o abastecimento de água da população. A Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, está responsável por acompanhar diariamente o nível dos mananciais que utiliza para identificar um possível comprometimento do abastecimento. Com a medida, a empresa está autorizada a construir mini barramento e reforços nos sistemas de captação. O Ministério da Saúde da Palestina afirmou nesta quarta-feira que soldados israelenses mataram 10 palestinos em uma operação na cidade ocupada de Nablus, na Cisjordânia, enquanto cerca de 80 e outras pessoas foram baleadas e ficaram feridas. Segundo o Ministério, os mortos pela agressão da ocupação a Nablus
tinham entre 23 e 72 anos. Os feridos foram levados para vários hospitais e pelo menos 50 pessoas foram internadas com ferimentos de bala. O exército israelense confirmou que suas forças fizeram uma operação na cidade do norte da Cisjordânia, mas não forneceu mais detalhes. As forças de Israel dispararam gás lacrimogênio contra palestinos que, por sua vez, queimaram pneus e atiraram pedras em veículos militares. Os soldados, então, saíram da cidade depois de 3 horas. A Sociedade do Crescente Vermelho palestino informou que seus médicos trataram 45 ferimentos a bala e 250 casos de inalação de gás lacrimogênio. O último grande ataque israelense a Nablus resultou na morte de 5 palestinos, quando soldados atacaram um grupo militante local chamado Lions Den. Em uma mensagem no Telegram nesta quarta-feira, o grupo disse que seus combatentes estavam envolvidos em uma batalha de honra contra as forças de Israel. A mais recente incursão na Palestina ocorre depois de um apelo do enviado de paz das Nações Unidas para o Oriente Médio, Tor Wennesland, para que a violência seja interrompida como uma prioridade urgente. Desde o início desse ano, o conflito entre Israel e Palestina já custou a vida de 55 palestinos, entre adultos e crianças, incluindo militantes e civis. 9 civis israelenses, sendo 3 deles crianças, um ucraniano e um policial civil de Israel foram mortos no mesmo período, de acordo com uma contagem da agência AFP, baseada em fontes oficiais de ambos os lados. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas se reuniu hoje para abordar a guerra na Ucrânia, a 2 dias do primeiro aniversário da invasão russa, e Kiev e os seus aliados esperam obter o maior apoio possível para uma resolução que apela a uma paz justa e duradoura. O projeto de resolução, promovido por cerca de 60 países, destaca a necessidade de alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia, de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas, o mais rápido possível. O texto deve ser colocado em votação no final dos debates, que terão início às 3 horas da tarde, horário local, 5 horas da tarde no horário de Brasília, e se prolongarão pelo menos até amanhã. Como nas resoluções anteriores, o texto reafirma o apego à integridade territorial da Ucrânia, exige a retirada imediata das forças russas e pede o fim das hostilidades. Não faz, contudo, referência ao plano de paz de 10 pontos apresentado em novembro pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A Ucrânia optou por desistir desse plano para tentar obter o maior número de votos possível, segundo fontes diplomáticas. Pelo menos tanto quanto em outubro, quando 143 países votaram a favor da resolução que condenou as anexações de vários territórios ucranianos pela Rússia. Um ano depois da invasão da Ucrânia, lançada no dia 24 de fevereiro, a medida também será uma mensagem para a Rússia de que não pode atingir seus objetivos pela força. Acrescentou também esperando que, se Moscou se sentir realmente isolada em algum momento, será muita pressão para resistir. Na véspera do início desta sessão, em que se espera a presença de muitos ministros, entre eles o secretário de Estado americano Antony Blinken, o presidente russo Vladimir Putin prometeu na última terça-feira continuar sistematicamente sua ofensiva na Ucrânia em um discurso retórico com reminiscências anti-ocidentais na época da Guerra Fria. Apoiar a paz na Ucrânia não significa escolher entre Estados Unidos e Rússia, mas sim defender a Carta da ONU. E segundo respondeu a embaixadora dos Estados Unidos da ONU, Linda Thomas-Greenfield, quando alguns países do Sul mostram certo cansaço diante da determinação do Norte em continuar concentrado nesta guerra. Nesse contexto, a China, que se disse muito preocupada com um conflito que está saindo do controle, indicou que quer apresentar em breve uma proposta para encontrar uma solução política para a guerra. A China e outros países, principalmente a Índia, abstiveram-se das votações anteriores da ONU sobre a Ucrânia. No entanto, o fim das hostilidades, acompanhado da retirada das
tropas russas como um simples cessar-fogo poderia significar apenas uma pausa nas operações que permitiria a reorganização da Rússia. Dizem diplomatas, embora essa resolução seja principalmente simbólica, segundo observa Govan, ela teria o mérito de enfatizar o isolamento da Rússia, minando as reivindicações de Putin de liderar uma grande coalizão anti-ocidental. Há três resoluções ligadas à agressão russa votadas pela Assembleia Geral. Há um ano receberam entre 140 e 143 votos a favor, com 5 países sistematicamente contra: Rússia, Belarus, Síria, Coreia do Norte e Eritreia, e menos de 40 abstenções. A quarta resolução, um pouco diferente, em abril, que suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, foi menos consensual, com 93 votos a favor, 24 contra e 58 abstenções. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Para rever as nossas edições é só entrar aqui no nosso canal e também por aqui nas nossas redes sociais. Deixe seu like, se inscreve no canal e nos acompanha também no Instagram e no Facebook. Obrigado pelo carinho e pela sua audiência e até a próxima edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!